onde são os assuntos da disciplina, da matéria, ok? E temos também um grupo de zoeira lá onde a gente desopila. E também tem um grupo de vagas, tá? Olha só, velho. O Rogério Neto disse sim que ele só mexe em C. É modesto, né? Só mexe em C. Ô, meu velho, tu mexe na linguagem mãe, cara. Enche essa boca aí pra dizer que tu mexe no C, cara. Só mexe no C. Obrigadão, Luiz. Então é o seguinte, para quem está chegando hoje, tá? Sou o professor Jefferson, sou graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, sou pós-graduado em Docência Superior, pós-graduado em Ciência de Dados, também pós-graduado em Teologia, ok? E estou indo para pós-graduação de Gestão também, certo? Atualmente eu sou um desenvolvedor web, full stack, e também desenvolvedor DevOps, e estou em 3 projetos, graças a Deus. 3 projetos web aí, ok? Ah, sim. Coloco sim, Gisele, tá? O Luiz colocou aqui o grupo de vagas, né? Vou colocar agora já no grupo do Zap lá, tá? E o grupo tem bombado, tá? Tem bombado bastante aí. E assim, né, galera? Grupo de vagas. Grupo de vagas. Já coloquei lá na quinta, tá? Também sou guitarrista, né? Nas horas vagas sou guitarrista, né? Que na verdade, assim, ó, tá sempre aqui comigo, tá? Hoje alguém botou lá uma feitura de uma guitarra muito bonita, tá? E a minha também, tá? Foi feita e eu acompanhei o processo. Essa aqui foi feita por luthier. Eu encomendei, tá? Essa eu encomendei. Essa aqui sim, eu comprei numa loja, tá? Eu tenho uma outra aqui, ó. Mas daí essa aqui eu comprei numa loja normal, tá? Agora eu vou botar uma caixa de som aqui uma hora também. Quando sobra tempo eu toco guitarra. Ah, foi tu, Luiz? Muito show, cara. Muito show. Então vamos lá. Então, feitas as devidas apresentações, né? Eu acho que sem querer eu apaguei aqui a minha devida apresentação. Então é o seguinte, tá? Eu tenho 30 anos na área de TI, ok? Eu tenho 30 anos na área de TI e na área de web eu tenho 25 anos. E também tenho 25 anos como professor. Tá? Ali é só um resumo da minha vida, tá? Também estudei pedagogia, fui professor público, fiz várias coisas, tá? Mas eu atuo na área de ensino de tecnologia há mais de 20 anos. Tá? A minha área mesmo de professor, né? A minha atuação como professor há mais de 20 anos é TI, tá? Então é muito raro aí vocês disserem o nome de alguma escolinha aqui em Porto Alegre ou Redondeza que eu não tenha dado aula, tá? Então eu gosto de TI, atuo no TI, são pessoas completamente realizadas, digamos assim. O TI tem sido muito bom comigo. Bom, beleza. Então, hoje nós vamos começar um assunto. Olha só, pessoal, é assim, ó. Fundamentos de redes. Fundamentos de redes, tá? Então é o seguinte, ó. Fundamentos de redes de computadores. Beleza? Tá? Então, eu tenho um livrinho também muito bom aqui de redes, tá? Eu não sei se alguém já ouviu falar. Esse livro também é muito bom, ó, sobre redes, que é o Domínio Linux. Certo? Domínio Linux. Certo? Bah, esse livro também tem um material muito bom que eu peguei assim para me ajudar em aula aqui com vocês. Então, assim, nós vamos ter agora os fundamentos de redes, tá? Eu vou botar a apresentação, vou estar falando aí para vocês. E hoje eu vou fazer uma apresentação geral, digamos assim, da matéria, tá? Cara, a web se firmou muito, tá? Foi na virada de 1996 para o ano 2000,
se firmou muito ali a web. Tá? Na verdade, entre 96 e o ano 2000, o computador passou a ser o eletrodoméstico mais vendido no Brasil. Essa é a história real, cara. Ah, bom, deixa eu pegar aqui a apresentação. Deixa eu só subir aqui a apresentação para hoje. Opa, desculpa aqui. Deixa eu procurar aqui. Rapaz, tô... Yes. Tô 22. Beleza. Só um pouquinho aqui que eu tô pegando. Beleza. Graças a Deus, né? Só aparece o professor. Olha aí, cara, tá bonitão o professor aqui, meu. Vou guardar essa foto aqui. Aí, até que o professor não. Boa, boa. Isso foi boa. É o seguinte, cara, vocês sabem que o meu computador, né, o Frank, não está mais entre nós, morreu e eu tive que sair correndo assim e comprei um computador aqui onde eu achei. E não tive muito tempo de configurar nada. Cara, assim, graças a Deus é tanto serviço, que eu estou em 3 projetos, cara, e é tanta coisa para fazer, e é até uma loucura. E ainda preparar aula, participar de reunião, dar aula, ministrar aula, treinar. A solução foi assim, ó, eu peguei um case e consegui hoje botar ali um dos HD do Frank. Então, essa aqui é uma apresentação que estava lá no Frank, eu consegui por um case e jogar para cá hoje. Então é o seguinte, eu vou fazer uma apresentação breve, um resumo sobre redes, tá? Muitos já trabalham com redes. Muitos não trabalham com redes, muitos estão chegando hoje, tá? Não, eu não comprei em loja, tá, cara? Eu não comprei computador em loja, certo? Eu comprei nesses caras que arrumam e consertam e trambica o computador mesmo, tá? E assim, ó, os caras são dose, né? Eu fui lá comprar o computador, tu tem que saber um pouquinho, né, velho? Porque o cara queria me vender uma máquina e daí eu conversei com ele, nós ligamos lá e eu disse, não, velho, esse processador eu não quero. E daí, não, então eu ponho outro, isso, o outro eu aceito, tá? Daí ele queria me botar um i3, eu consegui trocar por um i5. Eu disse, não, mas eu não vou pagar diferença nenhuma de dinheiro. Já tá no preço esse computador. E daí, negociando para lá e para cá, eu consegui uma RAM maior e consegui um i5 nessa máquina aqui. Né? Tem, os caras, cara, se tu não sabe, os caras te mandam, né? Então é o seguinte, é um resumo sobre redes, tá, gente? É um resumo sobre redes. Tem gente que não trabalhou em redes ainda, né? Cara, isso aqui é um i5 agora. Tá com um SSD principal, tá com o Ubuntu de nome que eu já tinha. Eu botei um case e tá bom, cara. Tá com 16 gigas. Tá uma máquina boa, tá? Pra mim aqui tá de boa. Mas semana que vem eu tenho que buscar outro. Porque o Frank, eu tinha mais outra máquina e os dois se entregaram, velho. Né? Então é o seguinte, redes, certo? Tem gente que trabalha todo dia com redes, tá? Aqui é um fundamento de redes, não vai ser um curso técnico de redes, ok? Mas assim, às vezes o pessoal pensa assim, professor, não é curso técnico. Não, não é curso técnico. A faculdade não é um curso técnico, é um fundamento, tá? E a gente vai passar por várias coisas de redes, até para saber o que são redes, por que elas existem, ok? Então é importante ter um fundamento de rede. A gente sabe que existe várias áreas dentro da TI, certo? E essa é uma das áreas dentro do TI, muito importante. Beleza? Então acho que a minha apresentação já fiz ali, né? Fundamentos de redes. O conhecimento é um tesouro, né? Mas a prática é a chave para alcançá-lo. Thomas Fuller, tá? Século XVI.
né? Então, olha só, prática, né? Aquilo, vocês vão ver, o professor bota muita frasezinha filosófica, tá? É a questão da teologia dele, né? E a filosofia que ele fez. Tá? Então, isso aqui vocês já viram, né? A minha apresentação. Eu vou pular, certo? Aqui tem um pouquinho a mais até, ó. Então, já fui administrador de banco de dados, gerente de TI, instrutor de informática, pedagogo. Ah, já fiz alguma coisa nessa vida aí, tá? Teólogo, né? Porque eu sou pós-graduado em teologia, certo? Nas horas vagas aí eu toco guitarra, toco baixo, né? A minha esposa e meus filhos, tá? Então é o seguinte, para quem está chegando hoje, tá? Todo início, mais ou menos, eu faço essa apresentação aqui rápida do livro, tá, gente? Eu gosto muito, tem um livro lá na trilha de vocês, tal, beleza, né? Tem um livro físico, tá? Então, o meu livro está aqui, ó. Eu faço a separação das unidades, tá? Outra coisa que eu queria dizer para vocês, tá? É assim, ó. Sempre vocês, se vocês pegarem um livro, professor, eu fui lá no polo e peguei o livro. Cara, dá uma olhada no livro, certo? Físico. E também sempre dá uma olhada no livro, na versão que está na trilha de vocês, tá? Porque, assim, ó, a Uniaselv, ela está tirando as versões mais antigas, estão revisando esses livros, ok? E já aconteceu em metodologia. O aluno estava com o livro de 2015, eu acho, e o livro os outros estavam em 2020. Então ele estava com uma versão lá. Cara, na logística lá escapou lá um lote lá antigo e o pessoal tinha uns que estavam com um lote antigo ainda, mas eram poucos alunos. Então sempre dá uma olhada quando tu pegar o físico, se é o mesmo que tem na trilha, tá? Então os livros da Uniaselv são divididos em unidades. Beleza? Então tá aí, ó. Unidade 1, unidade 2, unidade 3, certo? Então, os assuntos são divididos assim, por unidades. Dentro das unidades, nós temos os tópicos, certo, gente? Os tópicos, certo? Então, é o seguinte, ó. E daí, claro, a unidade sempre são 3, mas os tópicos pode ser um monte, tá? Pode ser 3, 4, 5. Bom, como está dividido o livro de fundamentos de redes? Então, nós temos a unidade 1 e tem 3 tópicos, tá? Então, nós temos ali desde o conceito básico de comunicação de dados, o conceito básico de rede de computadores, ok? E os componentes de redes de computadores, tá? Então, a unidade 1, ela tem esse enfoque, certo? Beleza? Bom, a unidade 2, tá? Então, ela fala de normas, protocolos e equipamentos. Então, ela tem ali normas e órgãos normatizadores, protocolos de comunicação e equipamentos de rede. Essa é a unidade 2 do livro. Certo? Bom, e a unidade 3 final do livro? Ela tem os conceitos de rede LAN, os conceitos de redes WAN, os conceitos de redes wireless e as noções de gerenciamento de redes. Certo? Bom, então é o seguinte, tá? Eu preparei uma aula aí, tá? Pode trazer as crianças para a sala, tá? Essa aula aqui vocês podem trazer as crianças para a sala aí, tá? Então eu preparei uma analogia para falar de redes, certo? Tá? Então assim, como é que a gente vai entender redes? Tá? Então nós vamos começar o assunto de redes, tá? Às vezes tu vai ler o conceito técnico, né? Pode achar meio complexo, tá? Então, que nem eu estava lendo esse livro aqui, tá? O Domínio Linux, que é ele tem um detalhamento muito técnico de rede. Tu lê isso aqui, tu fica, nossa, não entendi muito bem, tá? Mas, seguinte, redes, o que são redes? São máquinas que se comunicam entre si. É isso. Assim, resumindo a ópera. Agora, claro, nós vamos entrar no assunto, começar a destrinchar isso e entender tudo. Então, aqui nós temos, né, dois cidadãos, né? Tá? Nós temos aí o Zezinho e a Luizinho, beleza? E para que haja comunicação entre eles, certo? O que é necessário para que haja comunicação entre eu e vocês, entre pessoas, né? Eles fazem comunicação, mas
como é que eles se entendem? Por que se entendem? O que tem que ter em comum entre eles? Linguagem. Opa! Linguagem. Muito bem, linguagem, né? Então é o seguinte, ó, nós temos que ter a linguagem, certo? A linguagem tem lá o seu conjunto de regras, de normas, certo? E em máquinas, a gente não diz linguagem, a gente chama isso de protocolos, tá? Então é o seguinte, ó, se eles falam a mesma linguagem, os envolvidos nessa comunicação, né? Então logo haverá, né, o entendimento, certo? Tá? Então se eles falam a mesma linguagem, eles têm lá o mesmo entendimento. Se ocorrer deles não tiverem, né, a mesma linguagem, não vai haver comunicação, certo? Então já começa aí um princípio, tá? Deixa eu só estacionar aqui. Então, obviamente, né, entre nós aqui, imagina, né, nós estamos falando a mesma linguagem, nós temos o nosso conjunto de regras da linguagem, palavras, interjeições, adjetivos, fonemas, pronomes, verbo de ligação, conectivos, nós temos várias regras que a gente usa para se comunicar bem, ok? E, então, é a mesma coisa, tá? Entre as máquinas tem que haver essa questão de protocolos, tem que falarem a mesma linguagem, senão não tem a comunicação entre eles, tá? Então, vamos lá. Então, olha só, então quando eles estão na mesma, né, na mesma linguagem, há uma comunicação, certo? Bom, agora continuando essa analogia, tá? O que acontece numa rede, de fato, né, tanto um network como nós aqui, nos comunicando, e tanto entre as máquinas, tá? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Se, tá? Ele entrega a mensagem para ela, tá? Certo? Ele entrega a mensagem para ela, ok? Bom, o que acontece? Ela, detentora dessa mensagem, ela também pode retransmitir para outros, ok? Obviamente que o primeiro exemplo ali, né, que era o Zezinho e a Luizinha, né, agora entrou o Guinho ali, digamos, ok? Também tem que estar na mesma linguagem, ok? Então, se fosse máquinas, então é possível replicar a mensagem adiante enquanto as máquinas estão no mesmo protocolo de comunicação, certo? Obviamente, tá? Que ninguém pediu segredo, né? E pode ser repassado ao maior número possível de pessoas, certo? Porque todos estão no mesmo protocolo, todos entendem a mesma linguagem, tá? É mais ou menos isso aí, né? É tudo fofoqueiros. Então, se dissemina, né? Quando tu tem a mensagem, tu passa para frente. E o outro compreende o código, compreende a linguagem, certo? Pode repassar, né, um network, uma corrente, uma cadeia ad infinitum. A mensagem pode ser replicada. Certo? Bom, beleza. Continuando. Tá? E isso aí né, é o que vai acontecendo. Tá? Vai se multiplicando mesmo, tá? Bom, agora olha só. Vamos em frente. Tá? Então, a replicação da mensagem. Começou com um, passou para ela entregou para aquele ali, passou para os parentes dele, todo mundo sabe, passou para outra família, a cidade toda já sabe a mensagem. Tá? Eu acho que a notícia era Renato Portaluppi voltou para o Grêmio. Bom, agora nós vamos trazer isso para as máquinas, tá? Como funciona isso nas máquinas, certo? Então, como acontece isso na máquina, tá? Quando vocês já foram aí comprar uma conexão de internet para o celular, um plano, vocês já ouviram falar muito no tal do pacote. Ah, esse aqui tem tantos gigas de pacote, né?
Isso aqui tem 40 gigas de pacote, não vai consumir o seu pacote de dados. Tá? Então, o que é isso, né? O que vem a ser esses pacotes, né, professor, que eles falam? Então, em tecnologia, tá? Esse transporte da mensagem entre as máquinas, além de ter o protocolo da comunicação, o transporte da mensagem, certo? É feito por pacotes, certo? Então, o que acontece? Imagina assim, ó. Tu vai numa, aqui a luzinha, né, do nosso exemplo, ela está conectada na internet, certo? E ela foi numa loja online, certo? Então, na verdade, todo o conteúdo que tu vê, toda a transação econômica que tu faz, de compra, cartão de crédito, a rigor, tudo isso a gente vê ali, imagens, vê texto, vê várias coisas, vê animações, né? A gente sabe que é tudo um front-end, um back-end, é tudo binário, e isso, na verdade, são tudo transmissões de pacotes entre as máquinas, certo? Tá? Então, são tudo pacotes binários sendo transportados pela internet. Okay? Então, existe uma questão de transporte, existe uma questão de protocolo, certo? Olha só, agora aqui vocês estão assistindo aula, ok? Tá? Vocês estão assistindo aula online. Nós estamos todos aqui na sala online, estamos no Meeting, né, no mesmo local, estamos tendo aula, e na verdade tá tudo isso aqui que vocês estão recebendo, eu estou recebendo, o chat, as imagens, a apresentação, está tudo sendo transportado por causa do mesmo protocolo que há comum entre máquinas e servidores, para poder haver esse transporte pela internet, e está tudo sendo transportado por pacotes. Tá? Pequenos pedaços de códigos binários sendo transportados pela rede, ok? Tá? Então, essa é a mágica. Tá? O protocolo, então, e o transporte são os responsáveis disso, tá? Então, vamos continuando a nossa analogia, tá? Então, olha só, nós vamos falar muito de pacote, tá? Então, as mensagens, elas são transmitidas através do protocolo, tá? Os protocolos são, então, o que duas máquinas têm que ter de hardware e de software, digamos assim, está na mesma sintonia, mesma linguagem para se comunicarem, certo? E isso tudo vai ser dividido e transportado no que a gente chama de pacotes. Por isso que é o tal de pacote de dados, né? Ó, você tem tanto de pacote de dados. Certo? Bom, o que está envolvido nisso tudo, tá? Então, eu já tinha até dito um pouquinho antes, tá? Agora aqui, o que está envolvido nisso tudo? Nós temos o físico, que é o hardware, tá? Então, o que é o hardware? Nós temos aí o cabeamento, nós temos os roteadores, os modems, tá? Os repetidores, certo? Nós temos os servidores, e isso tudo é o físico, tem que ser configurado, ok? E nós temos a parte lógica, que são os programas, tá? O protocolo em si também, ele é uma parte lógica, é uma coisa programada, ok? Tá? Os próprios programas, o navegador que vocês recebem, ele tem que compreender, haver uma conversão desses pacotes de binário para essa imagem que vocês estão tendo. Então, para que nós tenhamos rede entre computadores, tá? Então, para nós termos redes entre computadores, nós sempre vamos ter que ter o protocolo, nós vamos ter que ter, para transmitir os pacotes da comunicação, nós vamos ter que ter uma parte física, que é o hardware, e nós vamos ter que ter uma parte lógica, que é o software, a programação em si. Certo? Tá? Então, essa junção do físico, do lógico, tá? Do software, né? Na intersecção, então, é possível nós termos a rede de comunicação. Beleza? Então, os elementos dessa relação, né? Nós temos aí os servidores, tá? Nós temos conexões wireless, nós temos aí as máquinas clientes, tá? Então, por exemplo, esse aqui que eu botei um computadorzinho do lado, tá? A gente pode chamar de servidor. O que é o servidor? É uma máquina
com grande capacidade de armazenamento e processamento, que está conectada à internet, servindo às requisições dos clientes. Tá? Então, nós temos o lado do servidor, o lado do cliente. Vocês vão ver muito eu falar assim, server client, server side, tá? Então, e para isso, nós vamos ter também equipamentos do lado do servidor e equipamentos do lado do cliente, certo? Qual seria um equipamento extremamente necessário do lado do cliente para eu ter internet? Para que o cliente tenha internet na sua casa? Qual seria um equipamento essencial, um hardware? Muito bem, Lorenzo! Aí, muito bem, né? E hoje, o modem, inclusive, hoje ele tem um nome mais pomposo, né? Hoje o modem tem um nomezinho mais pomposo. Qual que é o nome mais pomposo hoje do modem? Aí, Sandrine, muito bem. O Eduardo também respondeu. Isso aí. Isso aí, né? Então, hoje, o modem, né, é uma palavrinha que está meio em desuso, né? Ele foi mais usado lá no início da internet, certo? Hoje ele é o roteador. Então, olha só, do lado do cliente, nós temos que ter o roteador, né? O router, né? O roteador vem estar ali, ok? Qual é... E aí, né? O roteador hoje, porque no início da internet, né, ele era apenas modem, digamos assim. Depois ele ganhou novas funcionalidades, tá? Depois nós vamos ver que novas funcionalidades o modem ganhou. E depois também veio, né, o grande boom do wireless, tá? O wireless teve uma grande penetração a partir do ano de 2008. Um modem assim, a gente já tem um modem lá em 96, aos anos 2000, o modem imperou. Mas lá em 2008 em diante, tá? Nós temos ali o Wi-Fi bombando, se impactando de fato, se tornando, digamos assim, corriqueiro, né? Pervasivo na vida das pessoas a partir de 2008, né? Daí ele ficou moderno. Boa, Carlos. A partir de 2008, tá? O Wi-Fi. E o Wi-Fi, na verdade, só para vocês terem uma ideia, tá? Não vou entrar muito em detalhes agora. O Wi-Fi ele é mais velho que o modem. O Wi-Fi ele foi criado antes da transmissão da internet, na verdade, certo? O Wi-Fi é muito antigo, cara, certo? A internet, exatamente, tá? O Wi-Fi foi criado pela Rede Lamar em 1940. Só que o que aconteceu para o Wi-Fi demorar a se propagar e a se popularizar e a se alardear como hoje, foi uma questão que nós vamos ver depois que aconteceu com a internet desde o início. Eles conseguiram entrar num acordo do protocolo muito rápido, do TCP/IP, que é a transmissão e o controle de internet. E o Wi-Fi não houve esse acordo em torno do protocolo. Se criava um Wi-Fi nos Estados Unidos com um tipo de protocolo, na Ásia com outro, entendeu? No Japão com outro, na França, inclusive, com outro protocolo. Então, o Wi-Fi foi muito mais difícil eles conseguirem unificar todos os protocolos e fazer com que todos os fabricantes trabalhassem no mesmo protocolo. E o Wi-Fi é mais antigo que a internet, para quem não sabe, tá? Certo? E foi criado pela Rede Lamar. Tá nos meus slides ali depois, tá? Porque eu nunca, né? Nunca, jamais eu vou esquecer de Rede Lamar e Grace Hopper, né? Então é o seguinte, tá? Servidor. Fala, Sandrine. Aqui aproveitando o tema, assim, o Wi-Fi que a gente tem hoje, ele é parecido com a banda que a gente utiliza ali no smartphone, seria assim, no 3G, no 5G, ou eles são bandas diferentes, assim, por falar de frequência? Pai, olha, cara, depois a gente entra no Wi-Fi, porque o Wi-Fi é um assunto gigantesco,
É maior que a própria estudo de rede, tá? Mas sim, nós temos o Wi-Fi, nós temos depois o Bluetooth, que é um outro tipo de transmissão visada, né? Que o pessoal chama, que não tem conexão, né? Que também é wireless, né? Sem fio. A questão do Wi-Fi, que ele foi criado antes, mas o problema foi os protocolos. Então, para tu ter uma ideia, Sandrine, assim, ó, tem até celulares que às vezes tu conecta no Wi-Fi, tá? Tu tem ali o teu Wi-Fi, tu conectou o teu celular. Mas existem celulares em alguns lugares, inclusive, que às vezes, se tu levar de um lugar do mundo para outro, dá um problema que não está no mesmo protocolo de Wi-Fi daquele lugar, tá? O Wi-Fi tem uma gama de protocolos muito grande. Então, assim, ainda não se chegou a um... E ele está sempre evoluindo também, né? Ele está sempre evoluindo, estão criando... Agora tem uma uniformização maior. Mas ainda é possível tu pegar, de repente, um celular feito em um lugar, tu ir para um outro lugar do continental aí e tá ruim, não pegar porque não ser o mesmo protocolo, tá? Obviamente que isso acontece mais em rincões, digamos assim, né? Nas grandes, nós estamos aqui perto de metrópoles, né? Então, regiões mais comerciais, está todo mundo na mesma onda, né? Daí tem agora G3, G4, G5, né? Toda essa questão. Vamos ver se eles... Eu creio, né? Obviamente que eles vão chegar num acordo de ter um protocolo bem mais geral, como já tem o TCP/IP, tá? Mas nós temos aí, depois não te preocupa, nós temos um capítulo inteiro sobre o Wi-Fi, tá? Nesse primeiro encontro, estou fazendo um grande resumo, assim. Ah, sim, sim. Não, mas deu para esclarecer bastante. O colega ali, o Luiz, valeu ali. Então, eles são, que minha dúvida foi até bem a frequência mesmo, mas aí como a gente vai ter, depois a gente até vê, mas ele já falou, não, são bandas diferentes. Talvez utiliza, cada um tem o seu protocolo, no fim é tudo pacote, mas vou operar de forma diferente. O pacote sempre vai ter, né? Porque, na verdade, tá? A grosso modo, tá, gente? A grosso modo, assim, tá? Se tu estudar, assim, se tu estudar computação, tu te aprofundar, tu ir para a ciência da computação mesmo, o que é? Tudo é binário. A gente sabe que tudo é binário. Tudo acaba sendo binário, certo? Tudo é binário. Tem que se transformar em binário. Senão não é possível. A máquina só conhece binário, certo? Então, essa própria transmissão, né, é por pacote em binário, ok? E no fim, o computador, ele trabalha com binário e no fim mesmo, lá no processamento dele, a parte de instrução dele no processador, onde tem as instruções, na verdade, a gente sabe que é uma parte matemática. Se tu te aprofundar na parte matemática, então tu vai ver. Ela é complexa em cima, mas ela é bem simples por baixo até, né? Então, a questão é os protocolos, que daí sim envolve o que tem o protocolo. Envolve também uma parte de hardware e uma parte de software para se comunicar. E daí, cada fabricante começou a lançar o seu modelo, e daí demorou muito a chegar em um consenso maior para a transmissão. O que não aconteceu com a internet. Tá? A internet, ela tem ali dois inícios, na verdade. Ela teve dois inícios, mas daí os caras já barraram e conseguiram trazer todo mundo para uma mesa redonda. Ó, vamos fazer nesse protocolo e vai dar certo. Uma questão que vocês estão vendo agora, que tem muito estardalhaço, muita notícia, é o metaverso. Por que o metaverso ainda não é uma realidade? Porque o Facebook queria ser o protagonista. Só que o que aconteceu, ele pensou que ele sozinho, pelo o brilho dos olhos dele, ele ia conseguir emplacar sozinho. Boa, Carlos, essa era a meta deles. Só que aconteceu o seguinte, sozinho eles não conseguem, eles precisam de outras empresas. E os outros não foram. Seguraram, entendeu, a onda. Tá? Os outros não foram. Então ele não conseguiu sozinho, nem com todo o poder que ele tem, transformar a realidade em um metaverso ainda. E os caras, é o seguinte, tá? Eu já vi muito cara dizendo assim, ó, o Zuckerberg vai ter que descer um pouquinho do salto alto dele, porque os outros caras querem apoiar, querem ir junto, mas não vão deixar ele ter um protagonismo, dizer que ele criou o metaverso, é tudo dele, entende? É o que ele quer, né? Ele quer a estátua do Jebediah que tem em Springfield, ele quer no metaverso que tem a estátua dele lá na entrada da cidade lá do metaverso. E o pessoal tá por vaidade, o pessoal, não, peraí,
e daí sozinho não vai conseguir emplacar. Vai demorar, ele até vai emplacar, mas vai demorar, certo? Tem que haver, então, todo mundo tem que ir junto. É o que aconteceu com a internet. Os caras conseguiram lá no início unir esses protocolos, as empresas a produzir no mesmo padrão, e daí foi possível, certo? Mas isso é só um parênteses. Voltando aqui, tá? O resumo da internet, então. Precisamos de servidor, tá? O servidor é onde está o conteúdo. O servidor é onde está os arquivos, os vídeos, onde está tudo. Ele serve, tá? Ele está ali para servir. Então, é uma máquina parruda, uma máquina gigantesca. Não é uma máquina, tá? São várias máquinas trabalhando em conjunto. E a gente chama isso, inclusive, até de data center. Aqui, ó, tem um data center muito bonito na região, na entrada de Novo Hamburgo ali, no jornal, eu acho que é ABC o nome do jornal. Vai indo pela BR ali, tem um jornal grande assim, na subida, atrás da FENAC. Eu acho que é ABC. Isso, jornal NH, obrigado. Cara, eles têm um data center ali, coisa mais linda, cara, tá? É difícil conseguir a visita técnica para ir lá conhecer e tal, né? Que eles têm lá um horário lá que tu pode dar uma visita, tá? Um rolê lá dentro. O data center dos caras. Tem que marcar uma data. Isso aí, ó. O Carlos está afiado hoje, né? Isso aí, Carlos. Cara, é muito bonito ali dentro, tá? Eu já fui umas 2 vezes lá ver esse data center deles. E tem um data center aqui em Sapucaia do Sul, meu velho, tá? Aonde era o antigo prédio dos Correios. Mas daí é bem mais difícil conseguir a visita, tá? Nós também temos um aqui, tá? Então, e lá então tem servidores, tá? Não, em Sapucaia tem, cara. Tem, só que é bem difícil conseguir a visita. Eu consegui ir uma vez, cara. Tá? Tem que assinar um monte de coisa, protocolo, solicitar visita. E eu consegui ir lá uma vez, tá? E os caras recebem, então, ali claro, era onde era os Correios antigos. É tudo fechado, lacrado, mas tem bastante máquina, tem bastante tecnologia, bastante coisa mesmo, tá? É pequeno, certo? Mas é bem legal. Claro que o de Novo Hamburgo é muito maior, né? Os data centers. Novo Hamburgo serve tanto Novo Hamburgo, a região, e é ele que também toca para a Serra Gaúcha, certo? E outro data center também que daí é mais fácil de conseguir acessar em Porto Alegre, bem na entrada ali da rodoviária, saindo da rodoviária, passa por baixo ali do metrô, sai da rodoviária, tem o do Google ali, no prédio onde era o Terra, tá? O Terra ali, internet, eu não sei se ainda é Terra ali, faz tempo que eu não vou para aquele ali. Não, tem o Procergs, mas tem o do Google, que é bem no centro de Porto Alegre, tá? Então, o do Google ali eu consegui visitar também, tá? Uns 10 anos atrás, certo? Então, hoje, claro, tem bem mais, né? Mas, claro, eles não são, assim, um lugar para tu ir visitar publicamente, tá? Porque os caras estão ali trabalhando, né, velho? Certo? Então, ali estão os servidores. Certo? Então, muitas vezes tu faz uma pesquisa no Google, tu tá buscando dali. Certo? Tá? O conteúdo tá ali naquele servidor, digamos assim. Claro que existe clones, backups, né? A gente sabe, tá? Mas, assim, a grosso modo, para o pessoal entender, tá? Então, esses servidores ficam em data centers, com o conteúdo que a gente solicita. E são, obviamente, né, estruturas, instalações preparadas para esse propósito, né? Tem servidor do Bing no Brasil, tá? Tem. Ah, Luiz, boa pergunta. Nós vamos ver essa tua pergunta aí mais adiante num protocolo chamado DNS, tá? Certo? Não, o do Bing eu não conheço, tá, ô Pedro? Eu fui no do Google, ali em Porto Alegre, fui aqui no de Novo Hamburgo, do jornal NH, e estive no servidor, tá? Aqui ele é mantido pela antiga GVT. Eu não sei que nome tem hoje a GVT, eu não sei se ainda é esse nome, aqui em Sapucaia. Esses 3 eu fui. O do Bing, não. Tá? E então é o seguinte, tá, Luiz? Depois nós vamos ver por que a pesquisa demora. É um serviço de internet chamado DNS. Tá? Depois nós vamos ver isso aí. Tem a ver com web crawler. Bom, servidor, então,
tá? Há uma analogia aqui, tá? É o garçom, tá? Então, tu chega ali, né, no restaurante, tu vai solicitar alguma coisa, ele vai lá buscar na cozinha, tá? Então, ele vai buscar, ele vai estar servindo, vai estar fazendo esse meio de campo, tá? Lá o conteúdo está na cozinha e ele faz esse meio de campo aqui. Isso é só uma analogia. Bom, o caminho, o meio que vem isso é a transmissão, certo? A internet. Pode ser por cabo, pode ser por wireless. Outra coisa, né, professor? Por que eles dizem que é fibra ótica e por que é tão ruim na minha casa? Muito bem, muito simples. Fibra ótica eles colocam bem bonitinha, tá? Na frente da tua casa ali. O problema, tá? Ou lá no teu bairro eles fazem aquela caixa bonita de fibra ótica, eles colocam lá e tal, faz a propaganda e tu vê aquilo tudo bonitinho. O problema é de ir lá para dentro da tua casa. Às vezes não é o mesmo produto ou não tem qualidade. Exatamente, tem a questão da qualidade do equipamento. Por exemplo, aqui no de Sapucaia, quando eu estava ali dentro, tá? E o cara me deu uma senha ali para tu testar, o meu celular quase torrou, né? Porque, pum, cai na hora. Tu tá ali no centro, né? Tá, tem todo o recurso. Quando tu sai dali, daí tu vai enfrentar, né? Na rua, emenda, coisa colada com chiclete no meio do caminho, certo? Daí tu vai enfrentar aí o cabeamento, né, que vai acabar denegrindo aquela qualidade, vai acabar perdendo aquela qualidade, obviamente, certo? Tá? Essa internet que hoje que eu estou transmitindo a aula é uma internet via rádio que eu estou usando, certo? Eu uso uma internet via rádio, certo? A minha internet, essa aqui que eu dou aula para vocês, é totalmente via rádio, tá? Eu aluguei já muitas vezes, tá? Então, é o seguinte, existe vários meios, tá? Então, o servidor tá lá com o produto, tu pede, esse meio de entrega é a internet, esse canal, ok? Obviamente, tá? Ela pode ser wireless, né? Aqui eu botei um wireless, botei uma motinho, né? Digamos assim, a gente sempre é otimista, né? Eu sei que às vezes a gente pode botar ali até uma tartaruga, né? Mas vamos deixar assim, vamos ser otimistas. Então, o servidor, ó, tá lá, a internet é o canal, né? O meio para trazer essa tua solicitação. A gente chama isso de solicitação, requisição, tá? Então, nós temos aqui os usuários, tá? O servidor, os usuários, então, vão ter que ter o seu roteador, seu modem, ok? Então, sem isso, né, a tua internet chega na tua casa pelo teu modem ali. A tua conexão com o mundo exterior é o modem, o roteador, tá? Então, aí tu pode ter conexão tanto por cabo, tanto por wireless, né? Eu aqui no caso, eu montei um escritório para mim mesmo, tá? No fundo do pátio, bem no fundo eu montei um escritório mesmo, tá? Onde eu transmito a aula aqui, é uma peça que eu fiz para isso, certo? Então aqui eu botei os computadores, botei minhas estantes, né? E eu trabalho aqui. E daí eu tenho, no caso, também dois roteadores. Eu fiz um separado só para o escritório, esse aqui, tá? E eu tenho um outro lá para dentro de casa, com senha, tudo separado, tá? Então é o seguinte, tá? Nós temos lá o servidor, temos a internet é recebida dentro da casa pelos roteadores, ok? E então dentro da tua casa tem a distribuição por máquina, celular e tal, né? Aqui eu não botei desenho de celular, né? Então é isso aqui que acontece, tá? Tu faz uma requisição, ok? Tá? Então quando tu solicita uma coisa, tu está fazendo uma requisição, tá? A gente chama isso de request mesmo, ok? E quando ele vai lá, encontra e traz a resposta, a gente chama isso de response, certo? É os nomes que são usados mesmo, tá? Esses nomes são tanto usados no meio de rede, digamos assim, e tanto também usado em desenvolvimento. A gente acaba usando isso, requisição e resposta, tá? E é como o colega falou aqui, tá, cara? Às vezes tu contrata o plano e assim, ó, eu não sei se tem alguém no grupo aqui que trabalha, né, em operadora, tá? Porque tem assim, ó, nós temos a treta oficializada pela Justiça do Brasil. Vocês sabem que a gente está no Brasil, né, cara? E o Brasil é um negócio, é por fortes, né, cara? Então, por exemplo, só para ter uma ideia,
eles podem anunciar, por exemplo, nós estamos vendendo um pacote de 200 mega. 200 mega, vou lá e vou comprar. Daí tu vai lá e assina. Daí, exatamente. Daí tu põe lá o velocímetro e daí tu vai ver, mas não tá em... Eu comprei 200 mega, mas está em 10 megas. Poxa, mas peraí, tá em 10 megas. O que é isso? Daí tu liga para lá, daí tu sabe, né? Quando tu liga para lá, para reclamação, digite 1. Para agradecimento, digite 2. Para esperar, digite 3. Para ter paciência, digite 4. E daí tu vai digitando. E tu vai digitando. E tu vai digitando. E daí é aquela loucura, né, velho? Para assinar, eles vêm aqui na tua porta. E daí para tu reclamar, tu sabe como é que é. Daí o que acontece? Quando tu conseguir um contrato, seguinte, eu medi aqui e não tá dando. Não tá dando, eu contratei 200, tem 10. Daí teve um conhecido meu que disse, não, vamos botar eles no pau, vou processar eles. Pode processar. A lei resguarda eles. Eles não precisam dar 100% do que é contratado. Cara, nós estamos no Brasil, é lei, tá? Isso aí já existe desde que existe internet. Cara, eles podem dar 5% do contratado. Entendeu? Então, de 200, cara, eles podem te dar só 10. Então, essa portaria tinha mudado para 30, se não me engano, a nova regra. Se não me engano, é uma coisa entre 30 e 40 no dia, e no mês eles têm que te prover, pelo menos no cálculo, 70% da velocidade contratada do plano ao longo do mês. Por exemplo, se um dia deu 30, no outro dia ele tem que dar pelo menos 70, 80 lá, e tem que fechar na conta no final, se eu não me engano, tem que fechar em 70. Mas aí o cara fica muito dia, né? O que já é uma picaretagem, né? Tu comprou 200. E ainda tem que haver 3 protocolos da Anatel provando que tu tá certo para dar procedimento. Cara, eu tenho um conhecido que ele entrou na justiça, tá? E ele se incomodou tanto, e isso aí rolou, como tu falou, daí tu tem que chamar... Daí é o seguinte, os caras têm todo o tempo do mundo, tu tem que trabalhar, pagar todos os boletos e pagar os impostos para sustentar os caras. E os caras podem ficar dentro do escritório quando eles resolverem a tua documentação. É assim, é uma picaretagem legalizada, tá? Desde que existe internet, e não vai mudar. Tá? Não vai mudar, não é governo, é cartel. O Brasil é assim, gente, a gente sabe que é assim, tá? Não é governo, isso aí é cartel, tá? Os caras que mandam e deu, tá? Então, é assim que funciona, tá? Então, eu já vi muito cara assim, ó, eu mantenho a minha, tá? A minha aqui é por rádio, certo? E, de fato, ela não é a melhor, só que eles têm um suporte muito bom, entende? Eles nunca me deixaram na mão. Então, não posso reclamar também pelo suporte. Entendeu? Eles têm um suporte muito bom. Tá? Os caras já me atenderam assim, tá? Feriado, domingo de manhã, sábado de noite. Os caras nunca... É suporte mesmo 24 horas, sabe? Digamos assim. Certo? Então, eu mantenho essa aqui. Tá? E até ia perguntar para vocês. A aula aí tá chegando bem para vocês aí? Ou tô com muito delay? Por enquanto, tudo bem, senhor. Né? Obrigado aí pelo feed. Então, assim, ó, nem vou mexer, né? Pois é, cara, eu acho que também foi a máquina nova, né, cara, que eu peguei essa maquininha, tá melhorzinha que o Frank. O Frank, coitado, né, cara, já não tava, né? Então é o seguinte, tá? Então, nós temos o servidor, nós temos a internet, né? Nós temos o roteador, então a nossa máquina cliente, tá? É essa analogia, certo? Tá? Então, espero, assim, trazer, tá? E, obviamente, tá? Hoje em dia, a internet, ela tá aí, tá? Esse sistema tá aí para prover serviços. Então, hoje, olha só, nós temos aí quantos serviços a gente usa? Vocês agora aqui mesmo estão em sala de aula. Já imaginou, cara? Qual de nós, cara? Eu mesmo, cara, mesmo no início, eu nunca pensei que eu ia estar dando aula
virtual, dentro de uma sala de aula com tantos alunos, assim, participando, mostrando conteúdo. Quando eu iniciei na internet, eu nunca pensei que nós íamos ter essa condição técnica, digamos assim. Porque se tentava fazer era muito difícil, entende? Não existia ainda o software e o hardware compatível no momento, certo? Se gravava, era bem diferente tudo. E a gente está aí hoje, e olha só, a gente está aqui tranquilo, né, cara? Estamos em aula aí, participando, compartilhando, participando todo mundo junto. Pessoas em lugares completamente diferentes, longe, né, geograficamente, e a gente está aí, né? Então, hoje, a gente tem serviços, né? A internet se transformou num serviço, ok? Tá? Então, imagina só, vocês já pararam para tentar imaginar o quanto trafega de dados, de pacotes, por minuto, cara? Tem ideia disso? Né? Se a tua tia cai no churrasco no fim de semana, todo mundo ri, né? Ah, a tia caiu, né? Bebeu, comeu muito sagu. Agora, a internet cai, quero ver quem é que vai rir. Né? Então, né, em que lugar? Em que momento? Hoje é tudo ao mesmo tempo agora, né, cara? Tudo junto, tá? A gente está interconectados mesmo, tá? Então, como funciona a internet? Então, a internet, né, ela é chamada de web, né, a www, né, World Wide Web, a rede mundial de computadores, rede, né, teia, tá? Então, é o seguinte, ela é a conexão entre servidores, tá? Milhões de servidores espalhados pelo mundo, e os servidores, então, atendendo os clientes, certo? Então, nós temos aí, além de nós termos os cabeamentos terrestres, nós temos a internet por satélite, nós temos fibra ótica. Para quem não sabe o que é fibra ótica, tá? É o pacote sendo entregue via luz. Essa é a fibra ótica, tá? É o código, tá? Indo por luz. Já imaginou? Quando que a gente ia pensar? É um código binário sendo transmitido, cara. Deu um caminho por luz. Certo? Exatamente, cabo de fibra, tá? Cada dia, tá? Então, olha só, essa primeira imagem aqui é para a gente ter uma ideia do espaço, tá? Servidores no mundo todo, mas são milhões de servidores, tá? De data centers gigantescos, tá? Parques enormes tecnológicos, certo? Tá? Inclusive nos polos, né? No Polo Norte mesmo lá, o pessoal chega a ter cidades inteiras, cara, que é só servidores. A cidade toda só tem esse serviço, digamos assim. Claro, tem lá uma farmácia, padaria, tem para atender o pessoal que mora lá, né? Eu concordo com essa dimensão paralela, né? E tem essa questão, né? Assim como ela é comunicação, é informação, é serviço para muitos, né? Para muitos ela é diversão, para alguns ela pode ser fuga. Para alguns ela pode ser a realidade não existe mais, existe só a realidade da internet, né? A gente vê aí essas celebridades, né, cara, influencers, os caras mais idiota que tem influencer, o cara tem milhões de seguidores, né? O cara cutuca o nariz, tem zilhões de gente imitando o cara. Fizeram uma pesquisa, e isso, como eu também estudei pedagogia e docência superior, né, eu fiz as cadeiras de psicologia, neuropsicopedagogia, estudei pedagogia como professor. Olha só, aqui eu perguntar para alguém que tem a minha idade, tá? Eu tenho 50, não sei se alguém tem 50 aqui na turma, mas 40 alguém deve ter. Pergunta o que tu queria ser, tá? O que tu queria ser, por exemplo, na minha época, o que eu queria ser quando eu era garoto? O que eu pensava em ser, né, cara? O que eu queria ser? Certo? Dentro da minha realidade, o que eu queria ser? Né? Eu tinha ali a minha profissão que eu queria ser, tá? Eu acabei não sendo exatamente o que eu queria ser, digamos assim, tá?
Eu queria ser desenhista, quadrinista. Eu queria desenhar Capitão América. Era o que eu queria. No momento, era aquilo que me influenciava, digamos assim. Certo? Agora, hoje, tá? Fizeram uma pesquisa com os jovens. O que os jovens querem ser, cara? Certo? Então, cara, 85% dos jovens querem ser influencer. Eu queria ser cartunista, exatamente, desenhista, né? Eu fiz desenhinho, gibizinho, tá? Eu sou autodidata, tá? Com 6 anos eu aprendi a ler. O primeiro gibi que eu li foi do Batman, meu herói, tá? Eu gosto do Batman. Eu queria ser isso. Claro que é uma coisa que a gente depois vai amadurecendo, sabe que isso não é uma coisa que tu paga boleto, digamos assim. Tu tem que ter um caminho muito grande para pagar boleto com isso, né? Mas hoje eu me sinto satisfeito, porque eu trabalho com desenvolvimento de web, eu trabalho com layout, então eu não deixo de criar, de estar desenhando, certo? Então cada um de nós tinha uma ideia diferente, né? Eu queria ser tal coisa. Agora tu vê, a juventude quer ser influencer, cara. E o pior, cara, é que os caras falam qualquer bobagem. Os caras têm uma visibilidade gigantesca, uma influência enorme. E assim, os caras são umas cabeças vazias, né, cara? Não tem. Mas o que os caras falam, nossa, é verdade. Aí esses dias o meu guri, cara. Pai, eu queria. Tem um cara aí que disse que nós vamos morar na Lua, né? E daí eu fui ver o vídeo desse influencer aí. Cara, tu vê o vídeo do cara super bem produzido, cara, parece que assim, a gente vai pegar uma nave amanhã ali, comprar o ticket e vai pra Lua, morar na Lua. Cara, não é assim, velho. Peraí, mano. Vamos estudar ciência, cara. Carl Sagan, vamos estudar ciência natural, verdadeira, meu. Não é assim. A gente não vive no espaço, a gente precisa de roupa. Criar. Não, mas vamos criar um ambiente artificial. Ô, velho, vai pra ciência. E os caras, os influencers dizem assim, nós vamos amanhã pra Lua. Não é fácil, velho. Então vamos lá. Então são zilhões de servidores servindo clientes. Nós somos clientes, tá? Cada vez que tu conecta, tu requisita, tu é cliente. Certo? Tu tá solicitando aí. Beleza? Agora é o seguinte, coloca no chat aí, que serviço você usa na internet? Vamos lá, coloca no chat aí. Vamos lá, vamos ver aí. Eu vou colocar aqui, tá? O serviço que eu uso bastante. Tá? Streaming, beleza, banco, WhatsApp, LinkedIn, o DM, iFood, olha aí, games, o LOL, beleza. Beleza, olha só. É bastante serviço, né? TikTok, YouTube, Discord, Czinho, CS, CSzinho de cada dia. Tinder, opa, tem gente usando Tinder aí, né? Call of Duty, beleza? Instagram. Cara, eu tenho Instagram, mas não sei usar. Esse é top. Microsoft Teams, olha aí, a gente tá no Teams. Aí alguém botou banco, né? Aí, ó, hoje, por exemplo, eu paguei todas as minhas contas pela internet, né, cara? Tá? Google Maps, sistema do trabalho, beleza, né? Olha aí, quanta coisa a gente usa, certo? Eu trabalho 4 anos que eu trabalho em home office, tá? Eu esse ano fui 2 vezes na empresa. 2 vezes eu fui fisicamente na empresa. Tá? Imagina só. E-commerce, e-commerce, né? Também, eu uso muito e-commerce, tá? E-commerce eu estou usando muito o Amazon, tá? Inclusive esse case aqui, né, que eu comprei pelo Amazon, cara, eu nem sei, né, cara, os cara liquidam com tudo, né, cara, porque
Tipo assim, eu comprei na terça, daí era feriado quarta, daí hoje de manhã os caras já te entregam na porta da tua casa. Né? E daí eu pude ligar o case ali para estar já com a apresentação que eu tinha, né? AliExpress, Mercado Livre tem entrega top. Uso muito. Ah, olha aí, ó, viu? Mercado Livre eu ainda não usei, cara. Eu tenho usado muito mesmo. O Shopee também não usei. Eu uso muito o Amazon. Muito mesmo. Tá? E o Magalu também. O Magalu também é muito bom. Né? Pelo menos eu não tenho experiência nenhuma negativa com o Magalu. O Mercado Livre eu ainda não usei. Duolingo aí, ó, para aprender línguas. Então vocês viram aí quanta coisa a gente usa aí, né, velho? Tá? E é óbvio, né, gente? Quem não maratona aí, né? Uma série no fim de semana, uma série durante a semana, aquela escapadinha famosa, eu vou ali só ver um episódio, né? Quando tu vê, tu viu 5 episódios da série, né? E aí? Né? Torrent. Ô, professor, vamos inverter um pouco a pergunta. Agora me deu uma curiosidade, porque assim, eu acho que a gente é tão conectado que é mais assim, qual coisa que tu faz que tu não usa a internet hoje no teu dia? O que tu não faz? Que desde a Siri que tu botar no teu smartphone, tu tá usando. Oi, Edné, fala aí, guria. A Edné quer falar? Pode falar, Edné, por favor. A Edné pediu a palavra, fala. Não estamos te ouvindo, tá? É bem lembrado, né? Alexa, né? É exatamente como o Sandrine falou. Muito bem colocado, Sandrine. O que a gente não faz hoje conectado, né, cara? Tá? Claro que eu sou old school, né, gente? Vocês sabem, né? A colega Diné queria falar, pode falar, Diné. Não tá funcionando. Que pena. Coloca aí, então, Fala Edné. no chat mesmo. Fala no chat aí o serviço que tu usa. Bom, eu sou old school, né, gente? Então vocês sabem que eu também leio livro, né? Tanto é que eu dou aula aqui do meu o Scrum, que o colega indicou e eu comprei. Uhum. E assim, ó, que nem aqui, ó, para dar essa aula para vocês, tá? Óbvio que eu também eu me guiei pelo livro da Unicelv, né? Mas eu não fico só no livro da Unicelv, né? Tem livros que eles colocam aqui na referência que eu tenho também. Então eu também peguei esse livro aqui, tá? Sobre redes, tá? Que é o Domínio Linux, certo? Esse livro aqui me ajudou muito, tá? O Jan aí parece a Samara, né, cara? Chegou a dar até medo. Então é o seguinte, ó, essa aqui é a introdução da matéria de redes, tá, gente? Aí a aula que vem nós vamos pegar a unidade 1, vamos ler a unidade 1, vamos ver o que tem na unidade 1, certo? Depois vamos para a unidade 2, unidade 3, certo? Aquela coisa arada toda de unidade. A aula que vem, também, nós temos aquele período reservado para o paper, tá? Por isso que eu não respondi nada de paper. Muitas pessoas perguntaram de paper. Assim, ó, vocês já podem ficar sabendo. Sempre na segunda aula de uma matéria nova, de uma disciplina nova, é a questão do paper. Tá? Isso já está lá na agenda, né? Já está previsto. Sempre uma disciplina nova, no segundo encontro tem um período para o paper do semestre, ok? Então é impossível a gente viver sem internet, né? Hoje, sem rede, né? Então foi uma questão, né? Não tem como nós vivermos sem a rede. Então é importante as redes. Elas se tornam totalmente necessárias, certo? Tá? É uma coisa que a gente precisa, a gente usa diariamente, né? Precisa estar conectado. Eu trabalho, imagina só, cara, eu trabalho online há 4 anos, né?
totalmente online, né? Eu já trabalhava, obviamente, antes, mas agora... a aula que vem, cara, eu vou tocar mais um resumo, mas daí é o dobro de slide. Não, a turma tá cada vez melhor, cara. A turma tá cada vez melhor. A turma amadureceu muito, essa turma aqui, né? Eu tenho acompanhado lá os debates lá no chat do Zap, né? Alguém botou assim, filosofia parecia tão mais difícil do que isso. Cara, eu acho assim, ó, tu sabe que eu gosto de filosofia, né? Pela questão que eu fiz teologia e tal. Eu estudo também há muito tempo isso, né? Mas eu acho que, assim, ó, eu acho que essa matéria é mais dentro daquilo que a gente gosta, né? A gente está aqui pelo ADS, pela tecnologia, pelo desenvolvimento, né? Cara, eu tô assim, né, cara? Me mostre o código. Eu quero ver código. É. Cara, eu fiz a faculdade de teologia na própria Uniaselv e depois eu fiz o pós-graduação de teologia, tá? Eu sou protestante, mas eu estudei os 5 ramos de teologia que existem, tá? O africano, o oriental e o ocidental, que são, na verdade, teologia são 3 ramos, e tudo se deriva desses 3 ramos, tá? Africano, ocidental e oriental, certo? E as 20 maiores religiões a gente estuda a fundo, né? Certo? Mas a minha família tem uma raiz muito grande, muito forte, tá? Porque os protestantes alemães, quando vieram para o Brasil, no Rio Grande do Sul, eles foram acolhidos pelos meus avós, porque o meu avô também era da Europa, era alemão, e saiu de lá antes da guerra, e acolheu aqui, certo? Então nós temos um vínculo forte com o protestantismo europeu, digamos assim. Tá? Mas eu sou um teólogo, tá? Certo? Tá? Não vamos discutir nada aqui, tá? Legal, cara. Eles não têm o NASP, eu não conhecia essa faculdade, o NASP. Nossa, tem tanta faculdade nova, né? Beleza. Então é o seguinte, gente, deixa eu só pegar aqui uma apresentaçãozinha, tá? Final aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Que a gente tem aqui, eu já planejei isso aqui rapidinho. O NASP. Cara, eu vou procurar essa aí, eu não conhecia, meu velho. Nossa, tanta coisa nova, né? Tu vê, cara, às vezes tu tem coisa que tu ainda não passou, né? Tá, eu acho que é esse aqui, cara. Tchau, cara. Eu vou só passar rapidinho aqui, tá? Os slides da trilha básica para quem tá chegando hoje, tá? Para quem tá chegando hoje. Depois, esses slides aqui, tá? São só 10 slides rapidinho aqui que eu vou passar. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp, tá? Então é o seguinte, ó, quem tá chegando hoje, isso aqui é uma orientação, tá? Que eu sempre passo na primeira aula de uma nova disciplina. O básico para tu entrar em TI, certo? Muitas coisas nós vamos ver no curso, mas nós vamos ver o fundamento, nós vamos se aprofundar. É assim, ó, tu tem que te puxar, certo? O aluno, né, não é só o professor que vai fazer o sucesso dele, tem que se puxar todo dia, tá? Então tem que estudar. Então é o seguinte, tá? A trilha básica que o pessoal de TI tem que ter: lógica de programação. Cara, não nem começou a TI, se inscreveu em TI, já faz um curso de lógica de programação. Tem vários cursos de lógica de programação aí no YouTube de graça. Acompanhe as conversas no grupo do WhatsApp, o pessoal bota muita coisa relevante de curso e de apostila também, de material muito bom, tá? Então é o seguinte, ó, entrou no TI, cara, já tem que ter lógica. Gente, olha só, eu tô 30 anos no TI. Tá? No desenvolvimento web eu tô 25 anos. Hoje, essa semana, um problema aqui no sistema. Cara, um problema, ninguém trancou o sistema, ninguém sabia onde estava o problema, não era código, estava tudo funcionando, tá? Cara, era só uma questão de lógica.
Tá? Daí agora de tarde eu descobri, era uma questãozinha de lógica, cara. Aí fiz aqui o teste, passou, rodou tudo, consertei tudo. Amanhã eu faço o deploy, tá? Deploy é a entrega do serviço, tá? A correção, né? O fix. A gente arrumou, corrigiu a correção, amanhã eu entrego o deploy. Cara, era uma questão de lógica, tá? Era assim, aí era uma coisa bem boba até, tá? Digamos assim, ó. Tem um campo que recebe um número. Cada vez que é feita uma compra, tá? Na loja ele vai gerando um número lá da compra. Número 1, 2, 3, tal. Chegou um momento que ele trancou, não fazia mais compra. Mas como se funcionou até hoje, parou. Então é o seguinte, esse número que cada vez que fazia uma compra ele gerava um número novo, alguém limitou o número de caracteres dele, tá? Então alguém botou tipo assim, ó, que ele só podia fazer 99.999. Então, óbvio, né, cara, é um mercado grande, uma loja grande, 99 mil compras, isso aqui daqui a pouco estoura. Passou de 99 mil compradores, obviamente, tá? Só que é o seguinte, funcionou tudo perfeito. E por uma questão de lógica, e não era nem o código, porque o código está funcionando, mas era uma questão de lógica lá na declaração de variável, o tamanho da variável lá. Cara, e eu bati cabeça, nós batemos cabeça desde segunda, né? Daí hoje eu descobri isso aí, cara. Era só uma questãozinha de lógica. Então, lógica, cara, é uma coisa imprescindível para nossa carreira, certo? Beleza. Não tem como tu entrar no TI, certo? Sem saber o básico de inglês, tá? Lá no AVA de vocês, inclusive no botão Biblioteca Virtual, tem livros de inglês maravilhosos lá, tá? Aqui eu escrevi assim, inglês básico ou inglês instrumental. O inglês, cara, é uma linguagem usada largamente em linguagens de programação, tá? Eles fizeram uma pesquisa, o inglês está em 92% das linguagens de programação atuais no mundo. Não tem como tu ir para a TI sem saber o mínimo de inglês. Tá? Não precisa falar fluentemente, mas tem que saber o mínimo. E também tem cursos de graça aí, tem cursinhos, tá? Não precisa fazer 200 horas de inglês. Cara, faz ali um basicão, 2 horas de inglês ali, para tu pegar o basicão. Outra coisa, a gente já sabe muito inglês, na verdade, tá? Chama-se inglês instrumental. Procura na biblioteca lá do AVA de vocês, Biblioteca Virtual do AVA. Inglês instrumental ou inglês técnico. Tem um livro lá que é muito bom, que vai ajudar vocês. Bom, depois a gente tem que organizar as tarefas. São muitas tarefas que se faz no dia a dia no TI. Muitas mesmo, tá? Então a gente tem ferramentas de organização. Então, assim, ó, o mais famoso deles é o Trello. Inclusive, tu não consegue ir para uma entrevista de emprego sem saber nada de Trello, tá? Bom, o que acontece? O treinamento do Trello, cara, é 1h30. Poxa, 1h30 o treinamento do Trello. O cara, numa tarde, pode aprender Trello. Então, é o seguinte, tem que estudar Trello, tá? Eu coloquei aqui, ó, tu não precisa estudar todos, é só um deles. Mas tem o Asana, o Trello, o Monday, o Kanban, o Gira e o Bitrix. HTML. O que é HTML? Para quem está chegando hoje. Todo display, toda tela hoje, tá? Tu liga a Netflix lá da tua vida, aquela tela bonita na tua Smart TV, aquilo é montado em HTML. Ok? HTML é uma linguagem de marcação de textos, de marcação de conteúdo para telas. Tá? 98% das telas dos displays no mundo usam HTML. Hoje tu tem HTML até no painel do carro, para ter uma ideia. Tá? Display de micro-ondas já com HTML. Tá? Então tem que estudar HTML. E é uma linguagem muito simples, tá? O HTML. Tá? Ela não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação, de organização de conteúdo para as telas de dispositivos. Junto com o HTML, a gente estuda o CSS. O CSS é que dá formato, cor, deixa o embelezamento da página, tá? Do conteúdo em si, a perfumaria. Tem que dar uma estudada em CSS. O HTML e o CSS junto é o que a gente diz que forma uma trilha front-end. Ok? Então, nós falamos hoje de rede de computador. Nós falamos lá do servidor, do lado do servidor e do lado do cliente. O lado do cliente que exibe o conteúdo para o cliente é o front-end.
E o front-end, o primitivo dele, digamos assim, é o HTML e o CSS. Existe outras coisas? Claro, existe outras coisas, tá? Mas, cara, tem que dar essa pincelada, ok? Isso aqui, tu não precisa fazer num mês, mas tu vai fazendo isso aqui, ó, um por mês. Fala, Felipe. Professor, é uma coisa que eu senti falta dessa trilha, até tinha posto ali no chat, mas eu preferi falar assim, a questão de SQL básico. Eu acho que também é uma questão que eu tive vendo assim, tu até consegue codar em CSS, HTML, mas tu precisa um pouco de banco, até questão de query. Eu vi os meninos. Tá, Gê, vou te dar a palavra polêmica, mas eu acho que deveria ter, por que não, Gê? Desculpa, Sandrine, tem um eco assim, sabe? Tu falou de SQL? Isso, é básica de SQL. Pelo menos a parte básica. Tá anotado. Ô, Sandrine, tá anotado aí, ó. Tá? Tá anotado. Muito perspicaz da tua parte, tá? Vou fazer essa anotação, botar nesse slide aí, tá, Sandrine? Muito perspicaz, tá? O SQL é a terceira linguagem mais usada no mundo hoje. Já imaginou? Certo? E ela é cross-plataforma, né? Certo? Tá? E eu escrevi alguma SQL já essa semana. Alguma. Então vamos lá. Então nós temos aqui a trilha front-end, HTML e CSS. Nas empresas, como tem muita tarefa também e muitas equipes, a gente se organiza através do Git, tá? Então tem que dar uma olhada no que é Git, é o versionamento do código. Hoje nós fizemos esse botãozinho, essa tela. Salvou tudo, guardou tudo, o Git cuida disso para ti. Certo? Aqui na firma, por exemplo, vocês têm uma ideia, ligou o computador de manhã, a primeira coisa a ligar é o Git. A última coisa do dia é o Git. Tá? Ele guarda todos os versionamentos, tudo que foi feito, dá para voltar atrás, se foi feito errado, retomar e tal. Então é o seguinte, ó, o Git também, cara, tu aprende numa tarde, certo? Então não tem como tu escapar de Git, cara, tá? Tem que dar uma estudada em Git, certo? Então, absolutamente, nunca ouvi falar nisso, beleza, perfeito, tu chegou aqui, então eu tenho essa responsabilidade de falar, cara, tu tem que pegar isso aqui e estudar isso aqui, velho. Não tem como tu escapar, tá? Nós vamos ter algumas coisas dessas matérias, vamos, mas tu não pode ficar esperando. Isso aqui é coisa tua, que tu tem que ter no teu conhecimento para uma entrevista de emprego, ok? Esses slides serão colocados no grupo, tá? Olha só, a Gisele perguntou, Gisele, e para quem quiser os slides, quando terminar a aula, eu vou converter eles em PDF, tá? Porque tem um pessoal que diz que os slides no celular tá pedindo um aplicativo, não sei o que, daí eu vou botar em PDF que todo mundo lê, né? E para concluir a trilha, tá? O JavaScript. Tá? O JavaScript é uma linguagem do lado do cliente que torna as páginas de internet dinâmica, faz comunicação ao vivo com a página, tá? É uma linguagem de programação usada também tanto no front, tanto no back-end, e que domina, tá? Ela é uma linguagem de programação que se comunica com as outras. Tu pode escrever um programa em Python e ter uma parte em JavaScript, eles se comunicam. O JavaScript se comunica com Sharp, com Java, com PHP. Cara, não existe linguagem que ele não interaja, tá? E o navegador de internet, tem o Java dentro, embutido. Então, o navegador que a gente usa para navegar e fazer tantas coisas na internet, já vem o Java. Se não fosse o Java, grande parte do que a gente faz na internet não seria possível. Eu vou tirar um pouquinho a minha câmera e vou mostrar para vocês o JavaScript dentro do navegador, para quem nunca viu. Eu vou compartilhar aqui a minha... Deixa eu ver aqui o meu navegador. Aqui, ó. Então, aqui, se tu vir em qualquer navegador, tá? Ajuda sobre
ele vai mostrar isso aqui, ó, a versão do Java que está instalado no teu computador, tá? A máquina JavaScript no navegador, tá? A V8, ela foi produzida pelo Google. O Google produziu essa máquina em JavaScript. E ela é uma parte do navegador, tá? Então aqui eu tenho a V8 versão 10, tá? Que é para o meu sistema operacional Linux, tá? Então todo navegador, se vocês irem na ajuda sobre, vocês vão ver que tem um JavaScript instalado nele. Não tem como o navegador fazer tudo isso se não tivesse o Java. Outra coisa, para estudar JavaScript, tu só tem que ter um navegador de internet. Eu vou pressionar aqui F12, tá, gente? Deixa eu ver aqui. F12. O F12 aqui, ó, certo? Ele traz informações da página e ele tem aqui uma parte chamada console. Esse console aqui na página, tá? Ele é o acesso ao motor JavaScript que tu tem instalado ali. Tá? Eu vou pegar isso aqui e fazer uma colinha ali para vocês, tá? Como é que eu cheguei aqui? F12. Tá? E o que que eu... Aonde que eu tô? Eu tô aqui, ó, em console. Beleza? Fechei aqui e já coloco na quinta-feira aqui. Beleza. Aqui, ó, por exemplo, no console, isso aqui, ó, que tá ali intermitentemente piscando, é o acesso que eu tenho ao JavaScript, tá? Então, eu posso botar aqui um comando JavaScript, ó, para dar sorte, né? Hello World. E ao pressionar Enter, ele já mostra aqui a minha caixinha, ó. Isso aqui já é uma caixa de alerta do próprio JavaScript, que eu tenho acesso diretamente aqui pelo console. E posso programar, cara. Aqui tu pode criar variáveis, tá? Por exemplo, vou criar aqui let1 igual a 5. Estou criando uma variável chamada n1. Certo? Vou criar outra. Let2, n2, tá? Igual a 11. Criei duas variáveis. E agora eu posso criar, inclusive, a soma delas. Tá? E ele já, olha só, agora que eu criei duas variáveis, e eu vou botar a soma delas no balãozinho. Tá? Já estou programando em JavaScript ali, ó. Eu peguei 5 e 11, mandei somar, ele já botou ali, ó. Tá? Inclusive aqui tu tem acesso, cara, até a mexer no navegador, tá? Por isso que o JavaScript é tão poderoso, ó. Document height, opa, peraí. Document é toda a parte branca ali, tá? Então eu vou botar aqui document, método height, certo? Bem-vindo, turma de quinta-feira. Tá? Eu estou digitando rapidinho aqui, só para vocês verem, ó. Eu escrevi no próprio navegador, ó, pelo JavaScript, modifica o navegador online, ao vivo mesmo, tá? Então, esse é o poder do JavaScript, tá? Que às vezes vocês vê falar, por que o JavaScript é tão poderoso, é tão falado, é tão requisitado? Por esse tipo de coisa que ele é capaz de fazer, tá? Aqui eu dei um exemplo babaca, tá, cara? A gente faz coisas fantásticas mesmo, tá? Gente, então, eu agradeço a presença de vocês, a participação de vocês, certo? Chegamos numa disciplina nova, né? Fé, força e foco, como eu sempre digo, tá? Mantemos contato pelo WhatsApp, certo? Estamos sempre ali disponível, tá? Obrigado aí pela participação, os comentários de vocês, que vocês ajudaram a fazer essa aula aí também, tá? Muito agradecido. Até a semana que vem e mantemos contato pelo WhatsApp. Tchau. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, senhor.